Fala galerinha, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou estudante do curso de Biologia, atualmente no último semestre da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, e vinculado ao Programa de Residência Pedagógica com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as normas da ABNT. Caio, o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão que fiscaliza e condiz como que serão os trabalhos acadêmicos, sejam eles de origem científica ou sejam eles de origem tecnológica. Tudo bem? Tranquilo. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre os tipos de citação, como que a gente referencia um trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT. Neste contexto, a gente classifica dois tipos de citação: as citações diretas e as citações indiretas. Tudo bem? Qual que é a diferença entre elas, Cairo? O que é uma citação direta e o que é uma citação indireta? E como que eu vou fazer isso quando eu encontrar em um texto para mim poder estudar e ficar tranquilizado que eu estou fazendo de maneira correta? Pessoal, a citação direta, ela é a transcrição literal do autor. Tudo bem? É uma transcrição literal do autor. E além disso, a gente divide ainda as citações diretas em dois tipos, né? Deixa eu só tirar o negrito aqui, que é para vocês visualizarem, né? A gente tem as citações diretas longas e a gente tem as citações diretas curtas. Então a gente tem citações diretas e citações indiretas. Beleza? Tranquilo? Ok. Como que eu sei que uma citação ela é indireta e como ela é utilizada normalmente? A citação indireta normalmente está vinculada a uma paráfrase ou a um resumo, e ela deve se colocar o ano em parêntese, não precisando da página, e aí a gente tem uma observação. Ela não deve ser colocada aspas. Tá, mas como que é isso na prática, cara? Como que eu sei que isso é uma citação indireta, né? A gente está falando primeiro aqui das citações indiretas. Olha só, aqui é um texto que a gente acabou de analisar. É importante observar que Barbosa, que eu tirei do meu nome, lembrando que tem que ter o último sobrenome, então meu nome é Cairo Dourado Barbosa, né? E aí a gente coloca o ano que a pessoa colocou. Isso é só um exemplo, viu, pessoal? Só para exemplificar. Então vejam só. É importante observar que Barbosa defendia a ideia de que não há povos sem histórias ou que pudessem viver sem ela, pois somos feitos de história e, consequentemente, somos o produto da mesma. Olha que legal. Vocês viram que eu coloquei a citação ali, o meu último sobrenome, e o que é que eu coloquei? O ano em parêntese. E não precisa necessariamente da página, certo? Porque eu estou fazendo uma citação indireta. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai ver também os dois tipos de citação direta. Como que isso ocorre, né? Então, no caso da citação direta, ela já é diferente da citação indireta, né? Uma citação direta longa, que a gente dividiu em longa e curta, ela ocorre quando tem mais de 3 linhas. Quando você está lendo o texto lá, você gostou daquele parágrafo e você quer copiar na íntegra. Vai ser uma citação direta longa. Ela vai ter mais de 3 linhas. E aí você deve fazer um recuo de 4 centímetros lá no Word quando você for digitar. É uma regra, né? E aí o espaçamento tem que ser de 1 centímetro. O tamanho da fonte tem que ser 10 ou 11, de preferência Arial ou Times New Roman, depende do tipo de revista que você for publicar, mas geralmente a gente utiliza a Times New Roman ou a Arial, né? E aí, no final dessa citação, deve-se colocar o nome do autor, o ano
e a página entre parênteses. Cara, não entendi. Me explica isso na prática. Beleza. Vamos lá para uma citação direta longa. Aqui. Quanto mais seitas houver, menos cada uma delas é perigosa. A multiplicidade as enfraquece. Todas são reprimidas por leis justas, que proíbem assembleias tumultuosas, as injúrias, as sedições, que estão sempre em vigor pela força coercitiva. Quem falou isso, pessoal, foi o Voltaire, em 1763, na página 3940. Então, olha só, isso é uma transcrição literal. Essa reticência é como se você estivesse seguindo um texto. Tá lá o texto e você gostou desse parágrafo e quer citar ele. Só que ele é muito grande, então ele vai ser uma citação direta, longa. E lembra que eu falei o que tem que ter numa citação direta longa? Tem que ser com mais de 3 linhas nesse caso, e deve ter um recuo de 4 centímetros, com espaçamento de 1 centímetro entre as letras, né? E um tamanho de 10 ou 11, a fonte tem que ser 10 ou 11, utilizando Arial ou Times New Roman. E aí a gente tem essa observação que no final da citação, como vocês podem ver aqui, eu vou ter o sobrenome do autor em caixa alta, não pode ser daquela outra forma que a gente fez uma citação indireta, a gente tem que ter o ano e a página. Então esse é um tipo de citação direta longa. Cairo, eu ainda tenho outro tipo de citação direta, né? A citação direta curta, beleza? No caso da citação direta curta, vai ser com até 3 linhas. Não é mais de 3 linhas, até 3 linhas. E ela deve ser exposta entre aspas, né? Aí você vai ter que colocar a aspas. E no final da citação, colocar o nome do autor, o ano e a página, né? Sendo que a página, ela não é obrigatória, certo? Mas ela é opcional. É quase igual a outra citação, então, Caio? É parecido, mas só que ela não vai ter o deslocamento, né? Você não vai precisar deslocar ela os 4 centímetros. Por quê? Ela já não é tão longa assim. Ela é menos de 3 linhas, né? Ela vai até 3 linhas. Então vamos pegar a mesma coisa que o Voltaire falou, ó. Essa razão é suave, é humana, inspira a indulgência, abafa a discórdia, afirma a virtude, torna amável e obediência às leis, mas ainda que a força possa mantê-las. Então você viu que tem que ter as aspas, né? Entre aspas, entre parêntese, citação aqui, caixa alta, e o ano. Eu não preciso da página, certo? Então isso é um tipo de citação direta longa, tudo bem? É basicamente isso. Caio, só tem esses tipos de citação? Há casos que você tem citação da citação. Citação da citação. Como assim, Caio? Isso ocorre? Pode haver isso? Ocorre. E quando você tem citação da citação, você tem que utilizar um prefixo que a gente chama de apud. Eu vou até aumentar para ficar melhor para vocês verem. Quando você utiliza apud, ele tem que estar em itálico. Toda vez que você fazer uma citação de uma citação, você tem que utilizar o apud. Cara, eu não entendi como é que é uma citação de uma citação. Tudo bem. Vamos supor que você está lendo um texto lá sobre, sei lá, abelhas. Você está lendo um texto sobre abelhas. Da professora Kaline, né? Kaline Benevides Santana. Então, você está lendo lá um texto da Santana, né? Beleza. Só que aí, a professora, né, Kaline, ela citou, por exemplo, ela citou Barbosa no texto dela. Só que você que está lendo o texto da Kaline de abelhas, você não quer citar
Você não quer entrar no meu trabalho que eu publiquei para poder me citar. Você simplesmente pega a citação que ela me citou. Por isso, citação da citação. Nesse caso, você tem que colocar essa palavrinha-chave aqui, que é o APUD. Toda vez que tiver APUD, eu vou saber que me citaram, né? Que teve uma citação da citação. Então vamos ao exemplo prático, como que ficaria isso? Olha aqui o exemplo. Silva, né, 1986, ela publicou um artigo. Só que aí ela leu o trabalho de Carneiro, de 1991, e acabou citando ele. Então a Silva, Apud, Carneiro, 1981, afirmam que tananã, tananã, tananã. E aí você coloca o texto literal. Beleza? Então isso é um tipo de citação da citação. Caio, eu tô lendo vários artigos, só que tem autores que falam da mesma coisa. O que que eu faço? O que que acontece isso? E aí você vai ter a citação de dois autores, né? Vamos dizer que tem aí eu e Kaline, trazendo um exemplo, né? Que a gente está falando da mesma coisa. A gente escreve muito parecido, certo? E aí você quer utilizar os dois autores. E aí há dois tipos, né, para você fazer essa citação, que a gente acabou de ver, né? Você pode fazer simplesmente pela citação direta, que ficaria, por exemplo, aqui tendo como exemplo, né, Zaccarelli e Fishman. Você leu o trabalho de Zaccarelli e você leu o trabalho de Fishman e você viu que fala a mesma coisa. E esse trabalho são do mesmo ano. Então os dois falaram no mesmo artigo a mesma coisa. Então você vai citar esses autores, Zaccarelli, Fishman e o ano entre parênteses. É só isso? Nesse caso, sim. Isso é quando o autor ele faz parte do texto. Quando o autor faz parte do texto. Então vamos tomar como nota aqui que nesse caso o autor ele está fazendo parte deste texto, beleza? Então olha aqui, vou arrastar para cá que nesse caso de citação o autor faz parte do texto. Por isso que você está citando desse jeito. Mas há casos que o autor ele não faz parte do texto. E quando ele não faz parte do texto, você tem que colocar a referência no parágrafo final. Então, Zaccarelli e Fishman estão falando lá, por exemplo, de núcleo celular. Núcleo celular. Por exemplo, é constituído, e aí ele vai falar. No final desse parágrafo, você tem que referenciar ele dessa forma. Caixa alta, ponto e vírgula, Fishman, ou se preferirem, você ainda pode colocar o Ezinho e Fishman, 1994, isso no final do parágrafo. Isso no final do parágrafo. Tudo bem? Tranquilo? Então aí vocês têm quando o autor faz parte do texto e quando o autor não faz parte do texto. Beleza. Mas e aí, cara? Eu tô lendo um trabalho que teve vários autores que publicaram. Teve vários autores que publicaram. E aí, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Não é dois autores. A gente vai utilizar uma outra expressão que vem do grego, que é chamada de... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de visualizar. Que é chamado de et al. Et al, ponto e vírgula. E aí a gente coloca o ano, mas vamos tratar ela como et al. Et al do grego significa entre outros autores. E sempre você tem que colocar ela em itálico. Cara, como que eu coloco et al mesmo? É para quê? Quando eu tenho citação. Quando eu tenho aqui uma Vou ter que fazer de novo aqui, peraí. Desisto, pessoal. Quando eu tenho uma citação de mais de dois
autores, né? Ou de vários autores. Isso vai para quem tem mais de 2 autores, né? E aí a gente utiliza essa expressão aqui, que é chamada de et al. Beleza? Tranquilo. Como que é isso na prática, Caio? É a mesma coisa do que a gente viu anterior. Pode ser que o autor ele faz parte do texto e pode ser que o autor não faça parte do texto. Quando o autor ele faz parte do texto, o que a gente tem que colocar, né? A gente tem que referenciar ele dessa forma. Lutolfo Neto et al. E aí eu vou até corrigir aqui, que não tem ponto ali. Et al. 2001, quando esse autor faz parte do texto. Ó. Lutolfo Neto et al. Afirma que a célula é só um exemplo, viu, pessoal? Não sei nem se eles falam de célula. Afirma que a célula é a menor unidade de vida presente nos seres. Então, nesse caso, ele faz parte do texto. Por isso que a gente começa aqui. Lutolfo et al. É como se tivesse vários autores. Lutolfo Neto é o sobrenome do primeiro autor, por isso que ele está em primeiro. Mas esse et al. Está referenciando outros autores que estão presentes. Isso para quando, no caso, quando o autor ele faz parte do texto. Tudo bem? Cara, e quando o autor ele não faz parte do texto? Quando o autor não faz parte do texto, a gente tem que colocar entre parênteses, caixa alta e o ano. É assim que a gente faz. Então vejam só. Lutolfo Neto et al. E isso aqui, essa referência entre parênteses, ela tem que estar no final do parágrafo. Então você está falando ali e tal, você já tem que modificar o texto inicial, né? E colocar assim. Por exemplo, você está escrevendo lá. A célula é a menor unidade de vida presente nos seres. Quem falou isso? Lutolfo et al. E aqui você tem o restante do parágrafo que você começou. Então ele vai vir no final do parágrafo, caixa alta, et al, ponto, vírgula e o ano, que no caso aqui é 2001. Caio, beleza, entendi. Mas e no caso de citação que eu quero pegar da internet? Citação de internet. O que eu faço? Que eu gosto muito de ler, meus trabalhos, a maioria eu pego na internet. Tem uns requisitos. Primeiro, a gente tem que citar o autor pelo sobrenome, que é o que a gente está vendo até agora, ou pelo nome da instituição, como na situação tradicional. Ah, tô lá no site do IFBA, quero pegar uma informação de lá. Você não vai citar o autor, você vai citar o nome da instituição, né? Quando é caso de instituições, geralmente a gente utiliza o termo Brasil para poder dar essa finalização. Outra regra, quando não houver autoria ou autor da instituição, a gente cita-se a primeira palavra do título em maiúscula. Cara, não entendi. Beleza, tô lá no site do IFBA e vi lá matrículas. Tô na aba de matrículas. Matrículas do semestre, por exemplo. Estou num site comum, por exemplo, e tem lá matrículas do semestre. Então você vai citar matrículas do semestre em caixa alta, certo? Não se deve fazer menção a site no texto ou em uma nota de rodapé, pois existe uma referência própria para esses documentos retirados da internet, que é lá na seção de referências, né? Lá na parte de referência. Tudo que a gente está vendo aqui
é durante o texto. A gente ainda não está lá naquele quesito que a gente cita assim, ó, referências, referências. Isso das referências é a referência por completo. A gente vai ver isso no decorrer aqui da aula, beleza? Só tem esses tipos de citação? Tem mais tipos de citação. Eu estou trazendo as principais. E agora a gente vai aqui para a regra dessas referências. Regras. Deixa eu aumentar para ficar melhor. 36. Regras para referências. Pronto. Isso aqui vai estar lá nas referências finais. As referências elas podem ser de livros, podem ser de textos, podem ser de periódicos, no caso de revistas, jornais ou revistas científicas propriamente dita, né? Ou de documentos obtidos pela internet, né? Que é no caso a pesquisa bibliográfica para a confecção dos relatórios, e não deverá ser limitada exclusivamente à internet, é claro, né? Então, a gente tem várias classes de referências, né? A gente tem referências de livros, né? No caso de texto, né? Que a gente tem que colocar o nome dos autores, o título do livro em itálico, edição, editora, cidade e ano. Beleza, não entendi. Caio, me ajuda. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu pegar um exemplo aqui que a gente vai desmistificar. Então, para referência de livro, né? Regras para referências. Vou até colocar aqui, no caso, de livro, tá bom? Exemplo. Deixa eu aumentar. Isso daqui já é o nome do livro. Deixa eu colocar logo em itálico. Vocês vão entender daqui a pouco. A gente vai colocar aqui o nome dos autores. Eu vou pegar o nome da galera da sala, que é melhor para a gente exemplificar e vocês verem como que é isso na prática. Vamos aqui fazer um sorteio. Bora escolher. Letícia do Nascimento Mota. Como é que eu vou colocar esse autor aqui? Primeiro, a gente tem que colocar o último nome do autor. Então, a gente vai colocar... Deixa eu só tirar aqui de itálico. A gente tem que colocar o último nome dela, Mota. Deixa eu só tirar aqui do itálico, né, que ficou. Mota. E o nome dela é como? É Letícia. Letícia do Nascimento Mota. Então, Letícia do Nascimento Mota. O último, o sobrenome fica em primeiro. Então, Letícia do Nascimento Mota. E a gente coloca princípios de química, questionando a vida moderna e o meio ambiente. Segunda edição, Bookman, Editora S.A., Porto Alegre, 2001. Lembra do que a gente falou antes de referenciar? O que tem que ter? O nome dos autores, né, em caixa alta, o título do livro em itálico. Então, qual que é o título do livro? Princípios de Química, certo? E aí a gente continua aqui, ó. Edição, no caso a gente colocou, a editora, cidade e o ano. Esse é um exemplo para um livro. Então, vamos dizer que a Letícia do Nascimento Mota publicou esse livro, Princípios de Química, né? E eu quero referenciar. Então, é dessa forma que você vai referenciar. Beleza? Cara, como que eu faço uma referência para artigos científicos, né? Que é aqueles que têm em revistas. Então, vamos colocar aqui, que é o que mais a gente usa na graduação. São os artigos científicos. Vou até botar entre parênteses aqui,
que são normalmente os que tem em revista. Como que eu vou referenciar um artigo científico? Primeiro, a gente tem que ter o nome dos autores em caixa alta, o título do artigo em negrito, já não é mais em itálico, é em negrito, o nome da revista, que vai ser em itálico, e abreviando como definido na parte do index, né? O ano de publicação, o volume e a página inicial. Beleza? Então vamos referenciar aqui um trabalho que já foi publicado, só que a gente vai alterar o nome desses autores, tá bom? Vamos colocar aí a galera da sala, tá? Vamos fazer de novo aqui aquele sorteiozinho, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver quem vai ser contemplado. Escolher. Ágata Yasmin Azevedo Araújo. Então tá. Ágata Yasmin Azevedo Araújo. O último sobrenome dela é Araújo, vírgula. Ágata, ponto. Yasmin, já esqueci o nome dela, peraí. Ágata Yasmin Azevedo Araújo. Pronto. Então vai ser Araújo, A. Ou seja, Ágata Yasmin Azevedo Araújo. É assim que a gente referencia. Lembra do que eu falei para caso de artigo científico? O nome dos autores tem que estar em caixa alta, o título do artigo tem que estar em negrito. Então, olha o título do artigo: Desenvolvimento Sustentável e Química Verde. Esse título ele tem que estar em negrito, né? E aí a gente vem para as outras partes que tem que ter, né? Então, no caso, a gente tem que ter o nome da revista. O nome da revista é sempre em itálico. Então, qual que é o nome da revista? Química Nova. Então, a gente vai colocar isso em itálico. Tá faltando uma vírgulazinha aqui. Deixa eu tirar do itálico. 2005, 28103. Eu posso alterar isso daqui e deixar para o final? Posso. Não necessariamente será uma regra. Geralmente eu gosto de deixar sempre o ano no final. E tudo isso aqui que a gente está vendo é o versículo e a página. Que a gente pode colocar também o pezinho ali. Pode ser desse jeito também. Pode variar, não é sempre uma regra, mas tem que seguir esses requisitos básicos, que quais são? Nome dos autores em caixa alta, título do artigo em negrito, nome da revista em itálico, o ano de publicação, se tiver volume, e a página inicial. Beleza? Tranquilo. Caio, e como que eu faço para referenciar páginas de internet? Então eu vou colocar aqui uma página de internet. Como que eu vou referenciar? Estou ali de boa navegando no meu site de busca. Gostei de um site e quero referenciar o que eu vi ali na internet. As referências, elas devem ter alguns elementos obrigatórios. E a gente vai tomar isso como nota. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma caixa de texto. É isso aqui que vocês têm que levar em consideração para referenciar da internet. Eu creio. Deixa eu só nomear de novo, colocar em negrito. Deixa eu tomar aqui como nota. Olha só o que tem que ter, pessoal. Tem que ter o autor ou o nome da organização. Tem que ter o título da página ou matéria. Tem que ter o local de publicação, no caso se houver, nem sempre vai ter. Dia, mês e ano de publicação também se houver.
e o endereço eletrônico entre os sinais, né? Que são esses sinais aqui, que é para que quando você referenciar, cria um link que automaticamente quando eu clico, eu vou ser direcionado para o site. E por fim, disponível em, né? A data de acesso do site que você acessou, né? Porque pode ser que seja mudado, tá bom? Cara, complicado, não entendi. Vocês viram que pode ser com autor ou com nome da organização. A gente vai dar um exemplo aqui com autor, tá bom? Então, eu venho aqui, tô lá no meu site de busca. Deixa eu só aumentar. E peguei isso aqui. Tá, vamos fazer aquele sorteiozinho de novo? Pronto. A gente pegou aqui o Guilherme Baraúna de Queiroz. Olha só. Vai ser então o sobrenome dele, né? Caixa alta. Queiroz. Guilherme Baraúna. Então, Guilherme Baraúna de Queiroz. Certo? E aí a gente vai ter o nome, né, do site. Ou, no caso aqui não vai ser o nome do site, não. Nesse caso aqui, vai ser o nome que a gente já colocou, que seria o nome da pessoa, né, que é o Guilherme. Vou até apagar. Ali era só para exemplificar. A gente vai ter o título da matéria. Então vamos dizer ali que Guilherme escreveu uma matéria no site sobre histologia. Histologia humana comparada. Ele escreveu sobre histologia humana comparada. Em qual jornal? Vamos dizer que ele publicou ali no O Globo. Jornal Globo. E ele publicou aqui na cidade de Barreiras mesmo. Vamos colocar Barreiras BA no dia 10 de junho de 2020. Ele publicou isso. E aí a gente podia colocar a seção, se houver, e disponível que a gente coloca o site entre, né, a URL, né? Então vamos dizer que ele colocou ali no www.oglobo.com.br. Tá. Isso aqui geralmente vai ficar em azul. E quando a pessoa clica, vai direcionar ele ao site. E vamos dizer que eu tive acesso a esse artigo na data de hoje, que seria 11 de agosto de 2021. Então é assim que eu devo referenciar, certo? Então ficou dessa forma. Tranquilo? Regras para referências da página de internet. Fechou. Agora a gente vai dar um exemplo. Um outro exemplo que eu já tinha pego
em outra data, tá bom? Só de um artigo de um trabalho da faculdade que eu referenciei, para vocês verem. Ó, Karazai Estrelita Rez, que é o sobrenome dela. Lembrando que isso aqui também pode ser que mude, entendeu? O nome dela é Estrelita Rez, mas a gente pode colocar o E e o H apenas. Pode abreviar o nome, ou pode colocar o nome também. Depende, algumas revistas pedem, outras revistas não, mas não é uma regra geral. E aí Trump agora promete acabar com a política que separa famílias de refugiados. Beleza? Então olha só, a gente colocou aqui o nome da matéria, a gente colocou aqui a revista, que é a Folha de São Paulo, né? A cidade, o ano, a disponibilidade disso no site. Então, quando eu clicar aqui, eu copiar e colar, eu vou ser direcionado a esse site. E eu coloquei o acesso em 20 de junho de 2018. Por que que a gente tem que colocar o acesso? Porque como é uma página de web, ela pode ser que seja mudada ou essa notícia possa ser retirada ou modificada. Então eu tenho que colocar a data de acesso que eu acessei no dia que eu tive que referenciar. Isso para quando tem autor. E quando não tem autor, o que que eu faço? Quando não tem autor, vocês colocam o título da matéria, o nome do jornal, né? Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Quando não tem autor, isso aqui é para casos que tem autor. Agora a gente está vendo os casos que não tem autor. Você coloca o título da matéria, e aqui tem que ser em negrito, né? O título em caixa alta. Desculpa, caixa alta. O nome do jornal, a cidade que foi publicada, o dia, o mês, o ano, a seção, se houver, sempre na revista está falando, seção tal, e a disponibilidade do site, disponível em acesso em dia, mês e ano. De boa. Como que eu vou referenciar isso lá no final? Né? A gente já deu esse exemplo. Aqui eu vou trazer um outro exemplo sem autor, né? Que é o mesmo caso desse. Um outro exemplo sem autor. A mesma daquela outra, né? Trump agora promete acabar, com todos aquelas informações e o acesso, tá? Lembrando que Trump não é o autor, é o título da matéria. Então, o título da matéria foi Trump agora promete acabar com a política que separa famílias de refugiados, né? Nesse caso, não teve um autor específico. Beleza? Algumas observações e cuidado, né? A gente tem que ter também cuidado com essas informações, né, que são obtidas pela internet. A gente não pode utilizar quaisquer sites, como por exemplo o Wikipédia, o Infoescola, a Web Escola, blogs, etc., né? Porque pode ser que algumas dessas notícias elas não são confiáveis, né? Cara, o que que eu tenho que utilizar? Referências retiradas de livros, artigos científicos, revistas, periódicos ou de qualquer tipo de divulgação científica. A gente tem vários sites para isso. A gente já compartilhou lá no grupo alguns dos principais sites. Vocês podem consultar, por exemplo, o Cielo, os periódicos da CAPES, o Google Acadêmico. Tem várias plataformas para você referenciar um trabalho científico, para vocês verem artigos, né? Tem também a PubMed para a área da medicina, enfim. Tem várias, várias e várias. Então, pessoal, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode me chamar, tirar dúvida no grupo sobre referência. E é isso. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima aula.